Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a autobiografia e a biografia a partir das concepções de Mikhail Bakhtin, mais especificamente em relação ao que ele escreveu no livro muito significativo e muito importante na nossa área de estudos literários, que é Estética da Criação Verbal, né? O Mikhail Bakhtin ele tem uma contribuição valorosíssima, né, no que diz respeito aos estudos da linguagem, e ele se preocupou, né, em trazer à tona algumas perspectivas características sobre os textos literários, né, sobre diversos aspectos. Ele era um pesquisador, né, um filósofo que trabalhava a partir de diversas perspectivas, dentre elas o estruturalismo. Talvez até pelo estruturalismo ele seja um pouco mais conhecido, mas ele também trabalhava com as questões da semiótica, do marxismo da linguagem, entre outras questões. Esse texto, a autobiografia e a biografia, compõem um capítulo, né? Na verdade, ele é um subtema de um capítulo que se chama o todo semântico da personagem. E tendo em vista esse capítulo no qual ele está aqui se enquadrando, o todo semântico da personagem, isso já nos dá uma dica, né, uma chave de leitura que diz respeito à personagem. Então ele vai trabalhar sempre com uma perspectiva sobre o estudo da personagem dentro das questões biográficas e autobiográficas. Pois bem, então passando diretamente para o texto do Mikhail Bakhtin, a primeira coisa que ele vai apresentar na introdução desse subtema, né, vai ser que a autobiografia ela se apresenta a partir de duas perspectivas, né, segundo Mikhail Bakhtin. A primeira é a perspectiva do seu herói, né, o herói da narrativa biográfica, né? E a outra perspectiva, a do seu autor. E daí, essas questões serão muito importantes para nós pensarmos, porque ele vai trabalhar sempre com uma perspectiva de biografia, ou seja, a escrita da própria vida. E ele vai trazer como um elemento epistemológico, um termo bastante específico, que é axiologia. Então, ele sempre vai trabalhar com as perspectivas axiológicas. E o que significa isso, né? São as perspectivas de valores. Então, axiológico de valores morais, de modo todo particular. Mas antes de entrar nessa discussão especificamente, ele vai tentar situar a escrita biográfica, né, ou autobiográfica, como a origem dela sendo na Idade Média. Então ele não vai tão longe quanto foi Foucault, né, em tentar identificar de onde vêm essas escritas, mas ele vai dizer que vem da Idade Média, em um período em que os valores biográficos eram desconhecidos, né? Então a biografia ela não teria muito valor ela por ela mesma. Ela só vai adquirir um valor, né, representar um valor, tendo em vista uma perspectiva de herói, tal como a gente já viu lá nos textos da Madeleine Feusel, né, na nossa primeira aula. E então ele vai identificar como os primeiros indícios da escrita autobiográfica no trabalho desenvolvido por Abelardo, né? Abelardo, o nome dele era Pedro Abelardo, eu não sei se vocês conhecem, né? Um filósofo do século XII, um grande filósofo do século XII, né? Ele ficou muito conhecido de modo particular, né, nos nossos estudos literários, por uma história, né, de vida que ele teve com Heloísa, né? Tanto que é uma história muito bonita, Abelardo e Heloísa. Tem até um filme chamado Em Nome de Deus, que eu recomendo que vocês assistam, né, caso não conheçam. É um filme que vale a pena voltar sempre. Mas o Abelardo ele escreveu um livro chamado Historia Calamitatum Merum.
E nesse Historia Calamitatum Merum, o Bakhtin vai identificar como tendo uma base confessional, né? E aí ele vai ter essa obra, né? O Mikhail Bakhtin reconhece como essa obra sendo o princípio, né? Os primeiros indícios de uma escrita biográfica que surge aí na Idade Média. Nesse período, né, sempre falando a partir da perspectiva do Bakhtin, os diários, eles eram ora confessionais, né, ora biográficos. E daí lá na página 138 ele vai dizer o seguinte: se eles eram ora confessionais, ora biográficos, né, não existe um limite acentuado e de princípio entre a autobiografia e a biografia. E aqui eu acho essa afirmação bastante problemática, porque a partir dela ele vai trabalhar o texto inteiro com a biografia e a autobiografia como sendo uma coisa só, né? Então, as estratégias são as mesmas, independente de quem escreve, né? Se é a biografia, a escrita da vida do outro, ou se é a autobiografia, a escrita de mim mesmo. Então ele vai trabalhar com essa perspectiva que vai ser a chave de leitura para esse texto, ou seja, autobiografia e biografia não tem limites acentuados, ou seja, as diferenças são quase que imperceptíveis na concepção do Mikhail Bakhtin. E que em outras discussões a gente já viu que não é tão semelhante assim, né? A perspectiva do autor é completamente outra, tendo em vista a escrita da vida de si ou a escrita da vida do outro, né? O olhar do outro. E daí lá na página 139 do texto, ele vai dizer assim, ó: entendo, na primeira linha da página, entendo por biografia ou autobiografia, descrição de uma vida, a forma transgrediente imediata em que posso objetivar artisticamente a mim mesmo e a minha vida. Vamos examinar a forma da biografia apenas naqueles sentidos em que ela pode servir para a autoobjetivação, isto é, ser autobiografia, ou seja, do ponto de vista de uma eventual coincidência entre a personagem e o autor nela, ou melhor, porque coincidência entre personagem e autor é contradictio in adjecto. O autor é elemento do todo artístico e, como tal, não pode coincidir dentro desse todo com a personagem, outro elemento seu. Então, ele vai trabalhar com a perspectiva de biografia, mas compreendendo biografia como sendo uma autobiografia. Então, nesse sentido, ele não diferencia um gênero de outro. Isso que tem que ficar bem claro e é isso que eu estou enfatizando aqui. Para ele, biografia e autobiografia têm o mesmo valor axiológico, o mesmo valor semântico, certo?